Então vamos falar dos argumentos que usam nos debates contra os evangélicos. Um dos argumentos é, cara, vocês acham que pessoas que conhecem a lei judaica, que viveram a época, que sabem as culturas, vocês acham que esse pessoal sabe menos do que os evangélicos? Essa resposta é como se você dissesse que ninguém aqui no Brasil pode ser um professor de inglês nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque você acha que todo mundo lá nos Estados Unidos é especialista na própria língua deles? Ou um americano não pode vir para o Brasil e se tornar um professor de português e ser um excelente professor, e até melhor do que muitos outros professores aqui? As capacidades cognitivas, os dons, as capacidades de mestrado de cada pessoa são independentes de onde ela nasce. Isso não tem nada a ver. Um exemplo disso, eles gostam muito de falar que os judeus dominam todas as coisas em relação aos ensinamentos deles. Só que se você for nas faculdades judaicas, o que não falam, né? Martin Lutero, ele era um especialista em hebraico. Os amigos de Martin Lutero, protestantes também, protestantes alemães, eram especialistas, doutores hebraicos, muito mais do que Martin Lutero. Inclusive, algumas universidades judaicas usam livros desses alemães protestantes. Livros de hebraico, ensinamento hebraico. Isso significa que o protestantismo está ensinando o judaísmo na sua própria língua. É isso que significa. E qual o problema disso? Não há problema, porque tem pessoas que têm capacidades cognitivas melhores. Tem pessoas que são melhores do que outras, e mesmo não sendo daquela terra, mesmo não sendo daquela língua, isso não tem nada a ver. Então, quando vier com esses argumentos ridículos, nem essa tentativa de mostrar que a questão real é essa: a obrigação dos judeus eram entender que Jesus cumpriu profecias, era a obrigação deles. Jesus tem um texto na Bíblia que Jesus chega na cara dos principais sacerdotes do templo e diz: vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perder seus lugares na sinagoga. Jesus, entenda que nós somos gentios de uma época totalmente diferente. Todo o ensinamento que a gente tem é de judeus. O único gentio que tinha ali, o único que traz uma versão diferente é Lucas. No restante é tudo judeu. Nós estamos recebendo o evangelho do próprio povo deles. Só que esses que estão nos trazendo o evangelho não são autoridades judaicas, são pessoas simples, que seguem, na visão deles, o suposto Messias e traidor na visão deles. Só que se Jesus cumpriu profecias mesmo, não teria como os sacerdotes não entender que Jesus estava cumprindo profecias. Porque a Bíblia diz que eles vendo, veriam, mas não acreditariam, como o profeta disse. Eles vendo, não acreditariam. O Salmo 22 foi escrito séculos antes de Cristo. Como que você tem num salmo evidências sobre uma suposta crucificação? Transpassaram minhas mãos e os meus pés, lançaram sorte sobre as minhas vestes, repartiram entre si as minhas vestes, sobre a túnica lançaram sorte. O clamor de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando no momento da separação, que os pecados do homem estavam sobre Jesus, que é o que se supõe, Deus se afasta, e Jesus sente aquele afastamento que nunca ocorreu em toda a eternidade. Ele sofre a separação do homem. Parece que foi a última ferida feita em Jesus, que era mais grave, a separação. Porque morrer, ter o corpo moído na cruz, nada disso deve ter causado tanta dor quanto essa separação que ocorre em eternidade. Aí, um monte de gente não lê os textos inteiros das coisas que eles próprios tentam argumentar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está vendo? O verbo é Deus, não é Jesus. Como assim? No final do versículo está explicado com tanta clareza que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Quem são esses dois deuses citados aqui? Um é o Pai e o outro é Jesus. Porque quando significa Deus unigênito é Jesus. Quem revela a Deus é Jesus. Quem está no seio do Pai, ele está no seio dele mesmo? É Jesus. O próprio texto vem explicando do verbo que se fez carne.
Ele está ensinando o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está explicando o Gênesis, para mostrar quem era Jesus. Ele está dando a explicação baseada no Gênesis, para explicar que Jesus é Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele não é o próprio Pai, porque em Apocalipse ele vai entregar tudo aos pés de Deus. As declarações do Novo Testamento são muito concisas. Pedro fala que subindo aos céus reina à destra de Deus. Jesus, após morrer, Pedro faz uma declaração que ele subindo aos céus, ele está reinando à direita de Deus. Na visão de Estevão, Jesus está à direita de Deus. Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, que tudo lhe sujeitou. Isso citando o Salmo 110. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos para o estado dos seus pés. Aí a pessoa fala, não, mas a maior idiotice que eu já vi na minha vida, o cara fala, Salmos não é profético, são cânticos. Rapaz, que coisa absurda. Então, se você é evangélico e acredita nisso, você é louco, porque você vai deixar de acreditar nas palavras de Jesus em Mateus 22:44. Porque o próprio Jesus falou que Davi falou o Salmo 110 pelo Espírito. O próprio Pedro diz que Davi era profeta. Davi, por mais que não seja um profeta como os profetas levantados por Deus, ele tinha um ministério de profeta. Assim como Jesus. Jesus é o Messias e tem dons proféticos. É profeta também. Porque ele fala profecias. E aí, quando você vai para as questões do Apocalipse, as questões são muito concisas. São muito fáceis. O Apocalipse não foi feito para ter tanta complexidade. Porque a gente precisa compreender. Só que tem um monte de gente divergindo, pessoas que divergem do Apocalipse, quando você vai conversar com elas, elas não creem no Espírito Santo. Elas não creem em boa parte do que o cristão crê. Como que não consegue? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo o mundo não pode conhecer. Se há uma fé em um só Espírito, falais todas as mesmas coisas, Paulo diz. Não tem como a gente ter tanta divergência de opinião, porque é um Espírito conduzindo tudo isso. É um Espírito conduzido na verdade, guiando em toda a verdade. Não são vários Espíritos, não é confusão. É um Espírito Santo. Então, quem é de Deus vai conceber, vai conseguir ter esse entendimento. Você vê que quando uma pessoa tem um entendimento de uma coisa, 99% dos cristãos no mundo tem aquele mesmo entendimento. Você vai ter só menos de 1% de entendimentos diferentes. De onde tem as seitas. Não pode ter transfusão de sangue. A Trindade não existe. Eu já falei da palavra Trindade. A palavra Trindade não existe. Mas negar a existência do Espírito Santo é rasgar a Bíblia. Porque a palavra para o Espírito Santo, a própria palavra, pneuma, paracletos, todas essas palavras que referem-se ao Espírito Santo, ela significa consolador. Então, quando Jesus ele fala Espírito Santo, lá que está com E maiúsculo, a palavra em grego, ela significa consolador. Ela já tem um significado próprio da língua. Foi transliterado para a gente como Espírito Santo, mas a palavra grega está consolador. Porque Jesus ele fala assim, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro consolador, que o mundo não pode conhecer. Ou seja, ele clamou ao Pai que enviou outro consolador. Nas questões apocalípticas, a literalidade da nuvem é inegociável. Inegociável. Por que inegociável? Porque dois anjos testemunharam no Evangelho que Jesus voltaria nas mesmas nuvens que subiu, da mesma forma que subiu. Não na mesma nuvem, mas da mesma forma. Por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo vai voltar da mesma forma. Se não houvesse esse testemunho dos anjos, seria uma confusão. Seria uma confusão. Por que seria uma confusão? Porque todos os textos que vieram depois, eles têm como adaptação essa vinda nas nuvens, que é um efeito único, que vai ser um efeito de uma determinada época, no momento conciso, no momento certo. Paulo fala assim, que quando Jesus vier nas nuvens com poder, com os anjos, com a grande glória, todo o olho verá, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. Ou seja, os que não forem mortos no Senhor não ressuscitarão. O texto está bem claro, os demais mortos não ressuscitarão.
Nós, os que estivermos vivos, significa que Paulo acreditava que Jesus viria na época dele? Talvez sim, talvez não. Algumas declarações de Paulo mostram que não. Porque ele fala assim, vocês não fiquem atormentados como se de nossa parte a vinda de Jesus viesse tão depressa, fosse assim. Isso não acontecerá até acontecer isso. No ano 50, ainda nem havia acontecido. 20 anos depois aconteceria a destruição do templo, como cumprimento das profecias de Daniel. Quando Jesus fala da destruição do templo, ele fala que não haveria pedra sobre pedra e que o abominável da iniquidade viria conforme o profeta Daniel havia profetizado. Ou seja, Jesus está falando de outra coisa, não é da sua própria vinda, ele está falando de outra coisa. E ali Jesus fala assim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eles fugiram para os montes de Petra, aquela cidade de Petra lá, que existe aqueles monumentos esquisitos lá, porque Jesus deu um escape para eles. Jesus foi profeta em revelar, por que ele revela? Porque, que a partir daquele momento, Jesus com dons proféticos, a partir daquele momento, as pessoas, os judeus, poderiam esperar aqueles acontecimentos que Daniel profetizou. E não é o mesmo acontecimento da vinda de Cristo. Por quê? Porque a vinda de Cristo são nas nuvens. O problema é que quando Paulo vai falar isso, ele usa um termo parecido, né, pra gente aqui, quando a gente lê, parecido com o termo do homem lá de Daniel, do Inico, né? Só que aí quando Paulo começa a falar de nuvem, de ressurreição de mortos, de nós que estivermos vivos seremos trasladados, subiremos. Paulo não sabia se vinha na época dele ou se vinha depois, mas ele está dando um exemplo. Se nós, por exemplo, estamos vivos aqui, nós seremos trasladados, nos reuniremos com esses que ressuscitou, subiremos para o Senhor e estaremos para sempre com ele. Só que esse para sempre com ele, a partir daquele momento, Jesus vai descer à terra para reinar o milênio aqui, onde Satanás vai ser aprisionado, ou seja, ele não foi ainda. Será inaugurado o milênio, que Jesus vai reinar na terra, é o que a gente acredita, né? Algumas pessoas acreditam, a gente pode estudar sobre isso. Os decapitados por conta do testemunho vão reviverem, né? Vão ressuscitar, eles foram mortos, eles não vão estar vivos e vão reviverem e vão reinar o milênio com Cristo. Os demais mortos não ressuscitarão. Ou seja, os demais que não morreram no Senhor. E esses vão reinar o milênio com Cristo na Cidade Santa, em Jerusalém, ali, a atual Palestina. E vai ser ali o reinado do Messias. Durante 1000 anos, Satanás aprisionado. Parece que as nações de ano em ano terão que ir lá adorar a Deus. Se não adorar, vai vir pragas sobre essas nações. Depois o Satanás será solto para atormentar essas nações, e não aquelas que estão lá dentro. E esses testemunhos, o que eles testemunharam? Primeiro, é necessário que não se lute contra o sistema da besta. Porque você tentar matar a besta é você tentar contra as profecias bíblicas. Porque quem vai matar a besta, quem vai matar o falso profeta, né, o falso profeta, é Jesus. E eles vão ser lançados literalmente vivos, diz o texto, dentro do lago que arde, do lago de fogo que arde em enxofre. Olha as especificações. Sabino, quando vem debater, quando vem falar ele com toda a capacidade dele de hebraico e grego, ele renega esse texto, porque ele debate o inferno na perspectiva daquilo que Jesus fala como exemplo lá, que o inferno é como aquele fogo que não se apaga, onde o verme não morre. Aí usam aquela palavra original para dizer que o tártaro, que é outras coisas. Mas ele não vem para o verdadeiro inferno, porque o verdadeiro inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde serão atormentados de dia e de noite para todos sempre, onde os que não estiverem no livro da vida foram lançados para dentro desse lago, onde a especificação é a segunda morte, ele não vem debater isso. Porque ele sabe que se ele debater isso, ele vai se perder. Então o cara pega uma meia-verdade com toda a capacidade intelectual que o professor Sabino tem, né? Que professor dos gentios aí tem. Ele até tem dado muito ensinamento, mas algumas coisas ele, que para chamar a atenção do público, ele tira. Porque se ele for debater nessa questão, ele vai dar ênfase ao evangelho. E ele não quer isso. Quando é conveniente, ele pega o que presta para ele. Quando não é, ele não pega. Então vamos falar de lago de fogo que arde em enxofre. Debate sobre isso. Pega a língua grega original ali que está ali no texto, debate sobre isso.
é a segunda morte. Não tem essa especificação no Novo Testamento, lá quando Jesus fala de inferno, de Hades. Não tem essa especificação. Porque quando os mortos forem julgados, diz que a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo que arde em enxofre, ao qual é a segunda morte. Bem-aventurado o que não tem par, o que não precisou passar pela segunda morte, né? Bem-aventurado que não precisou passar pela segunda morte. Então, quando pega aquele inferno e a morte, a gente não sabe o que é isso. Dá a entender que já no momento da morte a pessoa já sabe o seu lugar de condenação. E dá a entender que uns estão dormindo no pó, enquanto outros estão sofrendo nesse mesmo momento em que foram mortos. Tipo assim, a condenação já é ocorrente, só que ela não é a final, porque ainda não houve um julgamento. Olha como que é interessante, porque isso aconteceu com o reino das trevas. Satanás e seus anjos, quando caíram, porque o inferno diz, a Bíblia, que foram preparados para Satanás e seus anjos. Então, os únicos seres que vão ter lá no Lago de Fogo, né? O Lago de Fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. A besta e o falso profeta, que foram lançados vivos, Satanás e seus anjos, que vão depois, né? Que é um julgamento depois final, e os que não estiverem no livro da vida, do Cordeiro, que foram julgados por alguns livros e também pelo livro da vida do Cordeiro. E diz, tipo assim, as pessoas foram julgadas por alguns livros e mais esse livro do Cordeiro. E diz que os que não estiverem escritos no livro do Cordeiro foram lançados. Olha só que a especificação. Elas foram julgadas por outros livros. Mas o fato de o nome delas não estar no livro da vida do Cordeiro já fez com que elas fossem lançadas para lá. Essas coisas que a gente não entende como funciona esse tipo de julgamento. Porque quem vai para o lago é quem não está no livro da vida do Cordeiro. Entende? Mesmo tendo sido julgado por outros livros. Vamos supor que passou no livro das obras e nesse aqui não passou. E aí? Foram lançados dentro do lago que arde fogo de enxofre, onde já está a besta, o falso profeta. E o texto vai narrando isso de forma concisa. A vinda de Cristo nas nuvens, ela só vem para um objetivo principal e depois os demais objetivos do milênio, que é matar o anticristo, que já vai estar atormentando a igreja. Uns vão fugir, outros vão... Por que vai estar atormentado? Porque a testemunha que está dizendo lá um monte de coisas para que as pessoas não aceitem a marca da besta. Porque nesse mesmo texto do Apocalipse está mostrando que essas testemunhas não aceitaram a marca. A marca tem três principais análises. O número do seu nome, o nome, né, da besta e a figura do seu nome. São 3 especificações dessa mesma marca, que pode ser na testa ou na mão. Eu acho que vai ser uma coisa tão clara, né? Assim como Jesus montou num burrinho, no jumentinho, entrou para cumprir uma profecia, eu acho que vai ser uma coisa tão clara que vai dar a oportunidade. Assim como você confessa os seus pecados e Jesus, ele perdoa você só pela fé, só pelo fato de você confessar e abandonar. Vai ser uma coisa tão clara que as testemunhas só vão falar assim: não lutem contra o sistema da besta, porque quem vai destruir é Jesus. Porque alguns vão tentar lutar, vão ver famílias sendo mortas, famílias vão se entregar. Não aceitem essa marca. Aceitem passar fome, aceitem fugir, mas não recebam essa marca, porque essa marca é condenatória. Essa marca te identifica como alguém que adorou a besta, que preferiu o sistema, no momento em que foi requerido de vocês não aceitar essa marca e ter fé. E no final, os que perseveraram até o final que serão salvos. Então, nesse momento, você vai ter cristãos sendo realmente arrebatados, estão ali no momento, porque Jesus ele vem para destruir o anticristo, mas ele já decapitou os testemunhos. Então, já está acontecendo, o bicho já está pegando, meu filho. O cristão deve estar fugindo desesperadamente, aí Jesus vem. Quando ele vem, todo olho vê. Aí começam as lamentações, porque vai ter um montão de gente com a marca da besta. E vai ver que aquilo ali que eles já estão condenados e que chegou o juízo final, o desespero. E aí o que acontece? Os mortos ressuscitam para a vida. As pessoas vão ver, igual aconteceu na época de Jesus, quando ele morreu. Os mortos apareceram, né? Para quem acredita no texto, né?
eles vão ver os mortos no Senhor. Quem são esses caras que estão ressuscitando? Cara, os sepulcros se abriram. Por que eles vão entender? Talvez. Por quê? Porque os caras vão estar com a roupa da sepultura igual foram enterrados. Vai voltar tudo. Se o corpo vai voltar, a roupa que ele foi enterrado vai voltar. E os caras vão sair cheios de terra do túmulo e andar, sem saber em que geração estão. E vai ser dessa forma. E depois os que estiverem vivos no Senhor serão o quê? Transformados e se reunirão a esses. E todos juntos vão subir para estar com o Senhor nas nuvens. Ou seja, da mesma forma que Jesus subiu as nuvens aos céus, parece que vai acontecer isso de uma forma evidente. Para testemunha, para dar testemunho para aqueles que têm a marca da besta, porque depois quando vier os juízos, o juízo ele é exercido com misericórdia. É sempre com o objetivo. Tu vê que o texto final diz assim, mas eles não deram graças a Deus, eles não deram glória a Deus. Pelo contrário, continuaram blasfemando. O juízo está sendo exercido mesmo com a marca da besta, mesmo tendo a marca. O juízo que está vindo sobre a terra ainda é com o objetivo disso. Mas por que eles não dão graças a Deus? Porque estão vendo tanta tragédia, tanta tristeza, tantas coisas que eles preferem odiar. A gente não sabe como vai ser isso bem. E também não sabe se todos vão estar nesse mesmo quesito, mas possivelmente a maioria vai estar ali, né, envolvida naquele ódio, naquele tristeza, naquele sofrimento, sem esperança, com aquela marca, sem poder sair daquele sistema. Não sei como, não sabemos como vai ser, porque o texto é muito genérico, porque ele vai se passar numa época que talvez a gente nem conheça ou não estejamos, né? Então essas coisas, essas questões precisam ser analisadas com mais clareza. E fica um monte de debate que não tem nada a ver, umas mitologias sendo colocadas. Aí vem o 8º Papa, vai ser a besta. Aí quando tu vai lá, tá lá no ano de 313, um concílio entre os imperadores para poder a igreja receber de volta os seus templos e não ser mais perseguida, né? Porque do ano ali de 70, 135 em diante só foi perseguição e matança, e acusaram os cristãos de ter incendiado Roma, e uma série de histórias que ocorreram, que está tudo envolvendo essa confusão toda que está acontecendo nos dias de hoje. Os cristãos se tornaram o centro das discussões. Por um lado é bom, por quê? Porque a gente cria poder de argumentação. A gente cria poder de argumentação, a gente estuda, a gente não deixa com que os hereges se tornem tão cultos contra a gente. E tem gente que diz que foi cristão e foi nada. Como é que você vai conhecer Jesus e depois você vai negar que nunca viu ele? Você é mais mentiroso. Então, ou um está mentindo ou não. Você foi cristão ou não. Se você conheceu a Jesus e diz que hoje você não é cristão porque não acredita naquilo, então você não conheceu Jesus nenhum. Só tem duas respostas. Ou você está mentindo ou você nunca conheceu Jesus. Porque quem conhece não pode negar que conheceu. Não tem como negar. O cara pode dizer, eu não sou cristão hoje, por isso, isso e aquilo. Mas eu lá atrás conheci a Jesus, eu que escolhi não seguir. Seja mais honesto. Porque o papo dos ateus é sempre esse, eu já fui cristão, eu já fui da igreja. Mentira, foi nada. É tudo para tentar argumentar e somar forças para poder desestimular os que estão. Eu não concordo com essas igrejas que têm templo. Cara, se a igreja for organizada, não tiver obrigatoriedade de dízimo, se fizer tudo direitinho, a comunidade cristã se ajuda, né? Quantas vezes você foi no enterro de um cristão? A comunidade tem que ser organizada. Os que ensinam são merecedores de dobrados honorários. Quem vai dar esses honorários? Quem vai dar esses valores? É você? Um dia da tua casa? A igreja tem as suas organizações. Paulo fala, não afasteis da congregação como é de comum costume de alguns. O problema hoje é que fica difícil você escolher uma igreja para ir. Ainda mais para os que ensinam. O cara que ensina, quando ele sai da igreja, ele fica assim, cara, para onde eu vou? Porque eu só estou vendo estúpidos pregando. O cara fica perdido. Por quê? Porque ele quer ensinar, ele quer pregar, mas ele quer estar no meio de pessoas que realmente tem um compromisso com a palavra. Aí tu vai numa igreja, te convida para pregar, chega lá todo mundo pulando, para lá e para cá. Eu já sou meio intolerante nessa questão. Já chego, não dá certo. Começou pula-pula, para lá e para cá. Você até se arrepende de ter levado a mensagem. Perda de tempo.
Não tem gente espiritual com capacidade para ouvir o que você tem a pregar. Você não está num lugar, está desorganizado. É criança falando em inglês lá, dizendo que está orando em língua, falando línguas aleatórias. Aí quando vai entrevistar, eu não posso falar em inglês. Não é isso, cara. É surreal a capacidade de engano das pessoas. Porque o cara sabe, o moleque sabe que está falando besteira. Os pais dessa criança sabem que ele não tem o Espírito Santo, que ele não está falando línguas estranhas. E não há problema nenhum em julgar essas coisas, porque a Bíblia fala para a gente julgar as profecias, para ver se são de Deus. A gente tem que... O cristão, ele pode apurar essas coisas. Ele pode apurar as condutas da igreja. Não julgue os de fora. Você tem o direito de julgar os de dentro da fé. Os de fora Deus julgará. A igreja faz o contrário. Vai lá para os de fora e fica: você não pode isso, você não pode aquilo. Falando para quem nem tem o Espírito Santo. Falando para quem não tem compromisso. Para quem não quer. Os de fora Deus julgará. Tem o tempo para ela. Os de dentro vocês não julgam. Por isso que tem um montão de políticos, de evangélico político aí, que são aí a favor da bancada da bala, guerreiro de terra, uns padres e uns pastores apertadinhos, né? Que estão lá fazendo sucesso. Daqui a pouco o cara sai da igreja, é muito fácil, e está aqui namorando. O cara lá que seguia aquela religião lá, o cara sai, tipo assim, não tem problema nenhum o cara ser homem, se largar aquilo ali, mas parece que tudo é feito de caso pensado. O cara vai atingir fama, sucesso, ou não. Às vezes o cara estava lá realmente com interesse verdadeiro de ser um padre, né? E com o passar do tempo ele viu que não era aquilo, que ele tem necessidades, e ele se tornou, né, um padre. Pega o dinheiro que você ganhou da igreja, devolve para a igreja e vai viver pobre. Porque para as pessoas não falar para você que você só chegou ali pelo sucesso, pela fama. Tá? E é da mesma forma, os pastorezinhos apertadinhos, relógio caro, né? Os seus Invictas, os seus relógios caríssimos, pregando lá os melhores ternos, e ali com aquela pregação. Não estou dizendo que você não pode vestir uma boa roupa, mas é um escândalo você usar algo assim sobrenatural, um terno no valor de 7, 8 mil, 9, 10 mil, enquanto lá na igreja tem uma pessoa que passa necessidade. São os domésticos na fé que a igreja tem que cuidar. Quem são os domésticos na fé? É aqueles que estão sempre ali. Aí a igreja vai dar a cesta básica, o cara lá fora, mas não ajuda o que está dentro. Ajuda com o remédio que está fora, o que está dentro fazendo a obra, ele sempre não consegue nada. Os irmãos chegam para mostrar: pastor, esse irmão aqui está com uma necessidade, está com uma dificuldade. Pastor, se vira entre vocês aí. É o que muitas igrejas grandes fazem aí, principalmente essas televisivas. Querem que os irmãos façam quanto o pastor não faz. Aprenda, meu filho, está escrito: não são os filhos que devem tesourar para os pais que devem tesourar para os filhos. É você que tem que deixar um exemplo para o seu rebanho. Um exemplo de homem de Deus, para que as pessoas sempre, quando esquecerem de fazer o bem, elas lembrarem: cara, mas aqui nessa igreja houve um homem de Deus, houve alguém que fazia a diferença, e a gente segue o exemplo dele. E quando você morrer, você vai morrer feliz, porque você vai deixar um legado. É isso que Paulo está dizendo. Os conselhos de Paulo a Timóteo: os que querem ficar ricos, ele está falando de pessoas na fé, caem em tentações, laços, ciladas, muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Tem um monte de político aí, evangélico aí, que está aí, cheio de mulher, tudo na escondida. Aí depois você vê eles apoiando aí governos que oprimem o trabalhador, governos que não têm compromisso com o povo, tem compromisso com os americanos, com empresas, E aí você fica assim: cara, como é que o cara é um homem de Deus, que foi muito usado por Deus no passado, o cara que pregava, que tinha, apostilas maravilhosas, né? E hoje em dia o cara tá apoiando um estranho, um cara que fala que ama os caras da ditadura, que ama torturadores como o Bigodinho lá, como o Médici, Brilhante Ustra. É essa a realidade. Eu falo bem claro, vocês sabem o que eu estou falando. Como que esses caras podem apoiar isso? Porque o amor se esfriou. O cara não tem sensibilidade, ele tá buscando seus próprios interesses, ele não está buscando o interesse da igreja.
Não há nada encoberto que não seja manifestado dos telhados. Não existe nada, eles não conseguem se encobrir por muito tempo. Eles começam a mostrar os seus desencantos, porque a boca fala do que o coração do homem está cheio. Ele começa a vomitar tudo que está dentro dele. Aí Jesus vira para os fariseus como se fosse hoje. Vocês só têm aparência de religiosos. Enganam muito bem, oram nas praças, alargam seus filactérios, né? Mas vocês são como sepulcros caiados. Olha as ofensas que Jesus, de homem para homem, Jesus era um cara muito macho, meu irmão. Ele era um cara papo reto. As ofensas que Jesus fez ao povo hipócrita da época era que, desculpa a palavra, que já estava de saco cheio daquele povo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Eram ofensas absurdas aos hipócritas. Olha a forma como Jesus lidar com a hipocrisia. E ele vive, ele está fazendo isso. Através do seu espírito, ele continua lidando com a hipocrisia da mesma forma. Se ele pudesse, ele voltava aqui para dar umas chibatadas em certas igrejas aí, para espalhar o dinheiro aí do comércio que está acontecendo aí por debaixo dos panos. Igreja lavando dinheiro de político. É uma sujeirada que só, irmão. É uma sujeirada que só. Então, aí do outro lado querem criticar o católico. O católico pelo menos tem um representante, é o Papa Francisco, excelente representante da religião, inegável, testemunho para os evangelhos. Ele deixou bem claro para os cristãos, vocês sejam revolucionários. Ele deixou bem claro para os católicos, sejam revolucionários, vocês são jovens, sejam revolucionários, remem contra a corrente, parem com o discurso de ódio. Ele está dizendo porque ele foi contra a corrente. A Igreja Católica tinha discursos que não respeitavam os homossexuais, que não respeitavam, remem contra a corrente. O evangelho é o evangelho da paz, do respeito, do amor. Não é o evangelho de discriminar. Ninguém pode ser discriminado se quer se aproximar de Deus. Você não quer dar a bênção para aquele relacionamento que você acha errado? Não dê a bênção, mas não impeça que eles venham. Que Deus não está restrito a nada. Você, às vezes, é um cara adúltero que está na igreja e está criticando o cara que é homossexual. Você é um cara que vive todo errado aí, dando trambique, é o que mais tem, agiota, 7-1, e está lá na igreja. E o cara que é homossexual não pode ir? Qual a diferença? Pecado é pecado, meu irmão. Pecados são pecados. Eu sei que tem pecados que são para a morte, né? Pecar contra o próprio corpo, pecados de matar outra pessoa, né? Mas até esses viram pastores na cadeia. E tem gente que segue essa gente. Se eu cometer um crime, sinceramente, eu posso até continuar pregando, mas eu não vou querer evidência. Eu nunca vou deixar de mostrar o arrependimento para a sociedade. Se um dia eu fizer alguma coisa de errado, eu nunca vou deixar. Ou eu vou me calar para sempre, que não vou ter moral para pregar, não vou ter coragem, ou eu vou sempre me lastimar por aquilo e vou aceitar as pedradas da vida que me der. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe os seus caminhos. Agora, o cara comete o crime e depois chega lá, no meio, apoia políticos aí malucos e dá uma de bom samaritano. Tem político que nem quer apoio desses caras, pra tu ter ideia. O cara tá atrapalhando, por quê? Ele tá dizendo que tá votando no cara e ele fica assim, caraca, olha os seguidores desse cara. Os caras são do mal, velho. Os caras são do mal, mano. Os caras são... Tá seguindo esse cara aí, como é que pode? Tem gente que você nem quer como eleitor, porque atrapalha, né? No caso, os políticos aí. Então é isso.